Salve meu truta, seja bem-vindo aí novamente à aula do Cão Pastor aqui no YouTube. Você que chegou agora, hoje eu vou falar sobre condicionamento físico, te mostrar o que é isso, como que você melhora, você que pratica corrida, você que pratica futebol, você que pratica basquete, qualquer que seja o seu esporte, como que você melhora esse condicionamento físico. Demorou? Se esse assunto aí te interessa, já faz o que tem que fazer, compartilha aí com um parceiro que precisa aprender isso aqui. Compartilha aí com todo mundo, curte, comenta e vamos meter a marcha. Demorou? Condicionamento físico. O que é isso, meu truta? Condicionamento físico nada mais é do que a capacidade de manter o movimento por um período de tempo. Ele pode ser apenas de duas formas. Não tem três, não tem quatro. Só tem o condicionamento aeróbio ou o condicionamento anaeróbio, que ele sim se divide em dois. Que anaeróbio alático, você não precisa guardar esse nome, tá? Mas eu vou te explicar a diferença dos dois. E o anaeróbio lático. Só isso. Não existe três condicionamentos. Já vi professor dando aula aí falando que tem três tipos de condicionamento físico. Não existe, é só dois. Só que um deles se divide em dois. E eu vou te explicar o que é, porque cada tipo de esporte, cada prática esportiva, cada tipo de movimento exige um tipo diferente de condicionamento físico, sacou? E isso aí é possível ser treinado, é possível você melhorar o condicionamento físico. Então hoje em dia o que acontece? Eu vejo muita gente que chega para mim e fala o seguinte: pô, mister, comecei a fazer musculação, só que ao invés de melhorar o meu condicionamento físico, eu piorei. Ao invés de fazer musculação, eu comecei a fazer musculação, só que ao invés de melhorar, eu fiquei mais pesado, eu piorei, ou seja, eu jogava bola, conseguia correr aí 40 minutos, 45 minutos, aí comecei a fazer musculação porque alguém me indicou, só o cara faz musculação aí, todo mundo faz academia, agora o preparo físico, tem que, não sei o que tem, blá blá blá, porque tem muito isso aí hoje também, você tem que, principalmente no amador, né, tem muito jogador no futebol amador que hoje em dia colocou isso na cabeça aí de que se você treinar não sei quantas vezes na semana, você vai melhorar, sacou? Só que o importante não é só treinar, principalmente para um esporte que é igual ao futebol. O importante não é só treinar, é treinar do jeito certo. Senão, você não melhora esse condicionamento físico aqui, ó, que é o necessário. No futebol você usa muito o lático e você usa muito o alático. Você usa o aeróbio contínuo, que é igual ao da corrida, usa também, mas é pouco. No futebol a gente usa mais esses dois aqui, tá? Então qual que é a diferença de aeróbio para anaeróbio? Já pegou a visão do que é condicionamento físico? Não posso sair dessa parte se você não tiver pegado a visão. Condicionamento físico é a capacidade de manter aquele movimento por um determinado tempo. Dito isso, vamos para a diferença do que é o condicionamento aeróbio do anaeróbio. Você pode dividir de duas formas. O aeróbio é aquele contínuo, sacou? Aquele exercício contínuo, tipo corrida. Corrida, pedalada, que mais? Um esporte contínuo, natação, dependendo da prova. É um esporte que você começa, você vai ali, ó, no seu batidinho. Uma história muito interessante é minha mãe. A minha mãe começou a correr com 49 anos. Ela nunca tinha feito nada na vida. Eu obriguei ela a ir para academia, porque eu tinha acabado de formar lá em Ouro Preto, eu estava desempregado, voltei para casa. Cheguei lá, não tem nenhum aluno, não tem ninguém que eu possa começar a dar aula aqui pro mercado me ver, né? Para as pessoas me ver dando aula e falar assim, ó, esse cara aí tá dando aula, esse cara aí tem aluno. Já que ele tem aluno, eu posso ser aluno dele também. Então eu precisava de alguém. E eu obriguei a minha mãe, que na época tinha 49 anos, falei com ela, ô mãe, não quer saber, põe um tênis aí, você vai pra academia comigo, eu vou te dar aula de personal na musculação, porque o povo precisa me ver. Levei ela. Primeiro dia, ela foi obrigada. No segundo dia, ela foi obrigada. No terceiro dia, ela descobriu a esteira. Ou seja, ela subiu na esteira, começou a dar uma corridinha dela e pum, aquilo já despertou nela um interesse de voltar cada vez mais na academia, um interesse de começar a correr, ou um interesse pelo menos de fazer aquilo ali, fazer aquele exercício que ela nem sabia que no futuro ela ia virar uma corredora. Mas por que eu tô te falando? Quando ela começou a fazer isso, a praticar a corrida, subiu na esteira a primeira vez, ela tinha zero condicionamento. Zero, ela era sedentária,
ela foi fumante boa parte da vida dela, então o condicionamento físico dela era zero. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Com o tempo, ela foi treinando, ela aprendeu a treinar e o condicionamento físico dela foi melhorando. E qual que é o condicionamento físico dela que melhorou? O aeróbio contínuo, porque a corrida é o batidinho dela. Hoje minha mãe é maratonista, corre 42 quilômetros. Mas no primeiro dia que ela foi na academia, ela correu 5 minutos e morreu. Véio. Sacou? Porque ela não tinha condicionamento físico. Lembra do que eu te falei? Condicionamento físico é a capacidade de manter o movimento por um certo tempo. Antes, minha mãe conseguia correr 5 minutos. Primeiro dia que ela correu, conseguiu correr 5 minutos. Hoje em dia, ela corre 42 quilômetros. Ela é tirada ainda, ela é maratonista. Então, o que melhorou? E hoje ela tem 55 anos. Olha, você vê, ela ficou mais velha e o condicionamento físico dela aqui, ó, fez assim, melhorou. Ou seja, é possível, se você treinar da forma certa, você melhorar o seu condicionamento físico específico para aquele esporte. Então você entendeu que ó, o aeróbio, condicionamento aeróbio, ele é contínuo. São esportes como corrida, natação, bicicleta. Já o condicionamento anaeróbio, a característica dele é intervalado. Ou seja, você faz força por muito tempo, rápido, descansa. Você dá um sprint rápido, respira. Você dá um pum, 100 metros, 50 metros de natação rápido, respira. Essa é a característica do anaeróbio. Pum, dei um tiro, respira. Pum, dei um tiro, respira. Esse condicionamento é diferente desse. Sacou? Um caso real que é aluno meu, o cara chama Giovanni. Ele começou a treinar comigo agora. E o dia que ele começou a treinar comigo, ele falou assim, ó, eu vou treinar com você agora, eu tô confiando, mas outros programas que eu já comprei aí, os caras não dão assistência pra gente, o conhecimento é raso. O que é o conhecimento raso? O cara tem que saber isso aqui, ó. Sou Giovanni, você joga futebol, seu objetivo não é condicionamento anaeróbio, é esse aqui que eu vou melhorar. Ó. Se você melhorar esse aqui, ó, esse aqui melhora de quebra. Mas o contrário não acontece. Se você melhorar, focar só em fazer o treinamento aeróbio, você não melhora o anaeróbio. Não tem como. Mas o contrário acontece, entendeu? Então o Giovanni fazia academia, treinava para futebol, fazia não sei o que tem aí durante a semana, só que ele chegava no jogo, no final de semana, ele estava cansado, estava com as pernas pesadas. Estava sem fôlego. Por quê? Treinava demais, treinava errado. Primeiro passo, tem que descobrir o que você está fazendo aí, que cagada que é essa, que você é um cara novo. O cara novo, mano, o cara aí de 20 e poucos anos, se ele não treinar, ele melhora. Se ele não fizer nada, ele só comer direito e dormir, ele melhora. Então como é que pode? Um cara novo que estava treinando e piorando. Sacou? É treino errado. Então o que a gente fez? Vamos ver como é que está seu condicionamento primeiro. Esse aqui, ó, lático. O que é o condicionamento lático? Sabe quando eu vou dar o exemplo do futebol, que eu gosto de jogar bola, eu sempre joguei. Então, um exemplo clássico. Tô marcando, os caras tá vindo ali de contra-ataque. Tem 3 contra 1. Aí eu tô dando pique aqui, tô dando pique ali, tô dando pique aqui, tô dando pique aqui, ó. Presta atenção, imagina que você tá no campo, ó. Deu o bote aqui, deu o bote aqui, deu o bote aqui, deu o bote aqui, os caras fazendo você de bobo. Se você conseguir sustentar esse movimento de dar esses botes em alta intensidade em até 60 segundos, você tá aqui, ó, condicionamento lático. Em até não, ao contrário. Acima de 60 segundos, muito tempo, pouco mais, de 60 segundos até 2 minutos no máximo. Você tá aqui, ó, condicionamento lático. O que é isso? Tem um ácido sendo produzido no seu corpo. Sabe aquela sensação de queimação no músculo? Quem produz aquilo ali é um cara que chama ácido lático. O seu corpo produz. É um mecanismo também de te avisar que você é louco, sacou? Se você continuar, você vai machucar, seu músculo vai arrebentar. O mecanismo de dor normalmente é isso, entendeu? A dor é para te avisar assim, ó, mano, tem um trem errado aí, você tá vacilando. Nesse caso é bom o ácido lático, né? Mas é um mecanismo de segurança também. Vai ficando tão quente o músculo, você vai esquentando tanto ali, ó, esquentando que eu falo no sentido da musculatura ficar ardendo, que você não consegue sustentar mais o exercício, aí você para, sacou? Então, mais de 2 minutos, ácido lático. No futebol, tem ações que a gente faz isso? Tem. Na bicicleta, tem ações que a gente faz isso? Tem.
Na corrida, tem momentos que você troca do ácido do aeróbio pro anaeróbio? Tem. Um sprint final, você está subindo um morro, você está dando um gás para você passar o cara, sacou? Então o lático você consegue sustentar em alta intensidade por um pouco mais de tempo. O alático não. O alático é aquele sprint tão intenso, tão rápido, tão potente. A principal característica é isso, ó, potente. Tão potente que não dá tempo nem de juntar ácido. Sacou? Nem dá tempo, mano. Então o que é? É fazer aquele levantamento olímpico lá que a turma faz. Pega o peso do chão, levanta aqui. É rápido, filho. É alático. É os 100 metros do Usain Bolt. O cara nem chega a produzir isso aqui não. É 9,8 segundos. O cara, deu o sprint e nem viu. Então tem jeito de treinar só isso aqui também. Sacou? Pegou a visão ou não pegou a visão? Não, fala sério. É da hora ou não é? Porque que acontece? O cara faz os treinos errados. O cara quer jogar bola e começa a correr na rua. Nossa, isso a minha cabeça dói. Puta, a minha cabeça dói quando eu escuto um cara falando que ele tem que correr 5 km todo dia, porque no final de semana ele tem jogo. Nossa, eu fico doente, mano. Antigamente eu até brigava, hoje em dia eu não falo mais nada, não. Eu deixo o cara sofrer, sacou? Porque assim, o conteúdo tá aí, ó, aberto. Eu tô ensinando pra quem quiser, aqui pra Deus e o mundo, quem quiser saber que condicionamento físico tem 2 tipos. Cada esporte exige mais ou menos de um ou outro. Tem como você treinar especificamente cada um, sacou? Não é possível o cara que não entender isso aí. Eu não sei. Eu desisto, mano. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um programa de treino de 20 minutos. Só isso. Eu só faço isso aqui, ó. Anaeróbio. Exercícios anaeróbios láticos e alguns dias eu faço alático. Eu só faço isso, eu não treino esse condicionamento físico aqui. Ó. Não treino. Primeiro, porque eu jogo bola, meu negócio é jogar bola. E segundo, porque se eu tô treinando esse de baixo aqui, ó, de quebra, eu tô treinando o de cima também, entendeu? Igual eu tinha te falado aí. Você entendeu? Então, num treino de 20 minutos, se eu treinar só esse aqui, eu melhoro o de cima. Eu tenho um programa de academia também. Eu tenho aluno que treina na academia. Na academia eu faço diferente. Na academia eu consigo treinar os dois. Porque lá o cara tem mais tempo, sacou? O treino dura no máximo 50 minutos. Então eu consigo fazer o camarada treinar os dois, velho. Lembra do Giovanni que eu falei aí? Respondi ele ontem a ele. Pô, como é que eu faço para melhorar meu condicionamento? Tem como? Ele achou que eu ia falar que não tem como. Eu falei assim, Giovanni, é claro que tem. Primeiro, eu preciso entender o que você está fazendo. Manda vídeo de todos os exercícios que você está fazendo aí, que eu vou mudar tudo, velho. Eu vou tirar você de trabalhar aeróbio para trabalhar anaeróbio. Pesado. Porque trabalhando esse aqui, ainda mais que ele é atacante, ele precisa sair na frente do cara e ir lá meter o gol. Voltar um dia aqui, voltar no campo lá, acompanhar o lateral com intensidade, acabou. Ele não precisa ficar correndo para lá e para cá igual um volante. Né? E olha que eu sou volante, mano. Então, e eu consigo correr, eu corro os 90 minutos. Então o meu aeróbio também é bom. Mas é bom porque eu treino de baixo. Eu treino esse aqui, sacou? O anaeróbio, eu treino esse aqui. O treino do cão pastor é focado no anaeróbio. Porque você economiza tempo, mano. Não faz sentido. Agora, minha mãe é o contrário. Minha mãe é corredora. Ela treina mais isso aqui. Ela corre durante a semana no batidinho dela lá, macia. Sacou? Melhora o de baixo também? Melhora. Menos. Combinado? Então, sobre condicionamento físico, o básico do básico que você tinha que aprender é isso aqui. Ó. Se você entendeu o que eu tô te falando agora, você vai parar de dar cabeçada, ficar treinando coisa errada. Sacou? Porque pior do que não treinar é o cara ir na academia e fazer coisa errada. É perda de tempo. Você tá pegando o seu tempo aqui, ó, jogando, embolando ele, ó, você joga na lata de lixo. Toma, né? Você entendeu o que eu tô te falando, mano? Pelo amor de Deus, compartilha isso aqui, ó, com alguém que você acha que precisa. A gente sempre tem um amigo pangaré que tá fazendo um monte de cagada e a gente fala com ele, ele não escuta, mas quando alguém fala, ele escuta. Beleza? Tamo junto. Tem alguém me chamando no WhatsApp aí. Segue esse canal do Cão Pastor aí. Se você quiser aprender mais sobre treino, fica aqui que tem vídeo direto. Segue meu Instagram aí também, @mister.pagé. E compartilhe coisas sobre o corpo humano. Mano, se você precisa aprender sobre o corpo humano, eu tenho a senha. Eu sei te ensinar. Pode ficar nesse canal aqui que você vai aprender as coisas. Sacou?
Hoje eu falei sobre condicionamento físico. Isso aqui é o erro de 100% dos... Se eu soubesse isso aqui quando eu era jovem, quando eu tinha 16 anos, fui fazer um teste no Atlético. Olha você ver essa história. Eu fui fazer um teste no Atlético Mineiro com 16 anos. E aí eu trabalhava na oficina na época. Não, pensa aí, faz a comparação. Qual que é a chance de um cara que trabalhava na oficina, não treinava nada, chegar no Clube Atlético Mineiro e tirar a vaga de alguém que estava lá? Qual que é a chance? Se eu tivesse pensado por esse lado aí antes, mano, eu nem tinha ido. Eu larguei o serviço, perdi um ano na escola. Tudo porque eu tinha essa porra desse teste lá, mano. Beleza, fui, aprendi muita coisa. E eu só treinava aqui, ó, faltando 30 dias para eu fazer esse teste, eu só treinava aeróbio. Eu fiquei todos os dias, os 30 dias, saindo do meu serviço na oficina, 6 horas da tarde, indo para um parque. Não ia na aula, pra você ver que loucura. Eu parei de ir na aula. Eu parei de ir na aula, porque eu estudava de noite, então trabalhava o dia inteiro, saía do treino, ia pro Parque do Bariri, correr, fazer corrida, dava 10 voltas na lagoa, ou seja, treinando aeróbio. E os caras que eu queria pegar a vaga deles lá no Clube Atlético Mineiro, tava aqui, ó, todo dia, ó, macetando, treinando aeróbio, e sprint, deslocamento lateral, vai pra lá, vai pra cá. Qual que era a chance de eu chegar lá e querer ganhar desses caras? Olha como que a falta de conhecimento disso aqui, ó, a falta de uma orientação, fez eu fazer essa cagada. Eu fiquei 30 dias faltando a aula pra correr. Eu corri os 30 dias, mano. Olha pra você ver. Vai falar que eu não sou esforçado? Não, eu só era burro, mano. Não tinha essa informação. Esforçado eu era. Imagina se eu tivesse treinado 30 dias direito pra eu ir lá e fazer o teste. Minha chance era maior. Hein? Você não concorda, não? Então, mano, o conhecimento te tira dessas burrices aí, ó. Perdi 30 dias de aulas, fiquei 15 dias lá no Clube Atlético Mineiro, fui dispensado. Obviamente fui dispensado. Ou seja, eu fiquei 45 dias sem frequentar a escola no terceiro ano do ensino médio por causa dessa porra aqui e macetando, ó, todo dia, motivadão. Eu vou destruir no teste, não quero saber, essa vaga é minha. Treinando aeróbio. Pra um esporte que nem aeróbio é. Fala sério, mano. É por isso que eu ensino isso aqui. Eu não tô ganhando um centavo pra te ensinar essa porra não, mano. Eu te ensino porque a ignorância faz você cometer erros. A ignorância faz com que você seja o último da fila. E não por falta de força, sacou? Por falta de conhecimento. Eu tava na palestra agora do César Cielo. Ele falou um negócio muito interessante, até arrepio, mano. Ele falou assim, ó, o perigo não tá no talentoso, sacou? O talentoso já tem talento, mano. O perigo é o que é o não talentoso. O perigo mora no cara que não é talentoso pra nada. Porque se ele trabalhar pra caramba na direção certa, ninguém para ele não, mano. Entendeu? Eu era esse cara. Eu era o trabalhador. Nunca fui o melhor de futebol, nunca fui de nada. Mas o cara fala assim, ó, você tem que arrancar essa árvore aqui, ó. Se você arrancar essa árvore aqui, você vai conseguir o seu objetivo. Fala assim, você quer que eu arranque como? No dente? Você quer que eu mastigue essa árvore? Você quer que eu arranque no soco? O que você quer que eu faça? No machado? Você quer que eu pegue um carro e jogue o carro em cima dela? Eu vou arrancar. Se eu achar que isso aí vai fazer bem pra mim, eu vou arrancar essa porra dessa árvore. Entendeu? Então, se você não é o talentoso, mano, parabéns, você é o mais perigoso de todos. Se você for o não talentoso, mas metedor de marcha, não vai parar. Sacou? Então presta atenção, aprendeu sobre condicionamento físico hoje, tá? Segue o Mister, compartilha esse vídeo aí. Até a próxima.